Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é a Elaine Leite, com a área do conhecimento, linguagens e códigos e suas tecnologias. O meu componente curricular é artes, tá? E hoje eu vou trazer um tema muito trabalhado nas questões do Enem, que é justamente arte e design, tá? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que são artes gráficas, tá? E assim de uma forma muito prática, muito direta e acessível a todos. Olha que imagem legal essa que está aparecendo aí pra gente, né? Uma imagem composta de vários elementos visuais que a gente observa e são objetos que estão presentes no nosso dia a dia. Bom, as artes gráficas, pessoal, é um tipo de comunicação em que a ideia, em que o conceito, né, são mostrados de uma forma assim muito visual. Ela está presente no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Olha, pensa bem. No momento que tu tá tomando café, no momento em que você tá tomando café, você observa a tua caixa de leite ou então a tua caixa de biscoito e aí verifica vários rótulos, várias formas de imagem, vários desenhos, vários letreiros, né? Aí você sai de casa, né? E logo você percebe um outdoor com um anúncio ou um carro passando, né? Todo envelopado, trazendo informações de determinadas empresas. São nesses momentos, pessoal, é que a gente percebe que essa arte do design, ela rodeia a gente. Essas novas tecnologias, elas estão assim de forma muito grande, muito intensa e numa velocidade, e elas aparecem numa velocidade realmente que a gente não consegue acompanhar. Não é preciso prolongar muito esse raciocínio para entender que as peças gráficas, elas são impregnadas realmente da nossa cultura, dos nossos padrões, das nossas vidas, né? Elas estão ligadas a esse novo padrão de beleza, elas também estão ligadas à criatividade do ser humano e por conta disso a gente consegue realmente compreendê-las e em alguns momentos avaliá-las, aceitá-las ou não. A gente só tem que entender que esse processo gráfico está muito presente na vida da gente. Então, as artes gráficas, também conhecida como design, é uma ciência que tem como objetivo a criação de soluções que são utilizadas para servir de forma funcional ao ser humano. A arte e o design estão presentes na história humana desde a pré-história, através dos desenhos que simbolizavam objetos e acontecimentos, né? Como, por exemplo, dar um exemplo para vocês do período paleolítico, onde a gente vai ver a mão em negativo, né? Onde a gente vai ver as representações dos animais na parede das cavernas, né? Representando aquele modo de vida. E com base nessas informações já podemos ter uma ideia da importância da arte e do design para a humanidade. Bom, se estamos falando de arte e design, então a gente precisa saber a diferença do que é o processo da arte e o processo do design nas artes plásticas. Então vamos lá. Design, por estar mais ligado às necessidades do mercado, busca atribuir objetividade em seus trabalhos, podendo também utilizar técnicas artísticas para produzir técnicas, tá? Há um exemplo disso, tem aqui duas imagens do Toulouse-Lautrec, né? E como o próprio texto fala, um exemplo disso é o artista francês Toulouse-Lautrec, que pintava cartazes e exerceu uma imensa influência na história do design gráfico mundial. De fato, antes de Toulouse-Lautrec, os cartazes eles eram completamente cheios de informações, com letreiros que não chamavam a atenção, com cores também que não atraíam o olhar do observador, e Toulouse-Lautrec foi um excelente artista que produziu cartazes maravilhosos para o famoso Moulin Rouge. Bom, falando um pouquinho de Toulouse-Lautrec, né? Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfort, conhecido por Toulouse-Lautrec, nasceu em Albi e no sudeste da França em 24 de novembro de 1864. E por conta de ser filho de um conde e de uma condessa, ele tinha uma vida, né? Uma qualidade de vida muito boa, ele tinha uma ascensão social que lhe trazia muito respeito, não só para ele, mas para a família. Mas foi o trabalho dele realmente que contagiou muitas pessoas. Em 1886, com uma mesada dos pais, olha que interessante, Lautrec vai montar um estúdio e passa a frequentar a vida noturna, né, dos bairros franceses. Os cabarés e os bordéis viraram um segundo lar para ele. Na verdade, era o ambiente no qual ele se encontrava. E por conta disso, né,
por ele ter uma afinidade muito grande com o próprio dono do Moulin Rouge, né, do Moulin Rouge, ele começa a trabalhar na produção desses cartazes, aumentando de forma assim grandiosa e maciça os frequentadores do Moulin Rouge. Então, quando a gente olha os cartazes dele, foi uma revolução, foi um processo revolucionário, porque ele utiliza um design completamente diferente. Ele pega expressões artísticas que aconteciam dentro do Moulin Rouge e atribui aos cartazes com letreiros, com cores, com desenhos e fotos completamente diferentes, completamente inovadoras para a época. Bom, e agora a gente vai falar um pouco da arte, né? A arte busca transmitir uma ideia através de técnicas, utensílios ou até mesmo expressões como a produção teatral, a performance, a dança, a música. E ela se manifesta assim de uma forma muito visual nas artes plásticas. Só que a gente tem que entender o seguinte, no processo artístico, em alguns casos, ela pode expressar uma importância pragmática muito grande, ou ela pode transmitir para a gente somente as expressões artísticas, somente as expressões técnicas. A exemplo disso, tem essas duas imagens aqui, Mulher com Sombrinha, de Claude Monet, foi pintada em meados de 1875, tá? É uma obra que também tem como nome, né, O Passeio ou Mulher com Sombrinha. Madame Monet e o filho, Camille, né, e Jean na colina. Essa obra pertence a uma série de pinturas de Monet que ele pintou lá pelo verão de 1875 e 76 e que apresentam o jardim da sua nova casa em Argentan. E mostra pra gente assim, uma característica muito forte do movimento impressionista no qual ele fazia parte. A busca em representar o momento exato do dia. Né? As variações das cores, as gradações, ele quis eternizar aquele momento. Mas o único foco da obra, quando a gente vê Madame Monet com o filho, é transmitir aquele exato momento do dia na pintura. É como se fosse uma representação fotográfica, mas sendo trabalhada com a técnica e o estilo de pintura no impressionismo. Então, se a gente for falar sobre temas pragmáticos, históricos, é uma obra que ela não traz tanta importância social, tanta ênfase social. Diferente de quando a gente olha a obra de Portinari. A pintura de Portinari, retirante de 1944, essa sim traz uma importância social, essa sim traz um papel histórico importantíssimo, tanto na história do ser humano, quanto até mesmo no desenvolvimento do nosso Brasil. Tá? É uma pintura que ela exibe uma família de retirantes, né? Imigrantes nordestinos que estão se deslocando da sua terra a fim de fugir da seca, fome, miséria e a falta de perspectiva. O pintor retratou o grupo, 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira muito sombria e triste. Isso a gente pode perceber através da paleta que ele escolheu, com esses tons terrosos, que dá ênfase, né, a essa atmosfera assim fúnebre, triste que envolve a cena. As pessoas elas tomam grande parte da composição e no fundo a gente percebe uma paisagem muito seca, sem vida. Então, quando a gente olha para essa obra, ela traz uma função social muito forte. Então, a arte, ela é assim, ou ela pode trazer somente preceitos técnicos para a gente, de determinado movimento ou de determinado pintor, ou ela pode trazer um contexto histórico, um contexto político, um contexto social, um contexto comportamental muito forte, muito intenso. E o que falar, né, pessoal, do design gráfico? O design gráfico é a área relativa ao ordenamento estético formal de elementos textuais e não textuais, com objetivo expressamente comunicacional. Forma de se comunicar visualmente um conceito, uma ideia, uma proposta. O design gráfico vai pensar, pessoal, em todas as possibilidades e estratégias visuais para alcançar o seu objetivo. Seja ele na esfera política, comercial, social, moral e até mesmo comportamental.
Como já foi dito, né, todos os objetos, cartazes, outdoor, letreiros e diversos outros recursos visuais existentes no mundo, houve por trás o trabalho, né, e a criatividade de um profissional que utiliza essa ferramenta, né, que é o design gráfico. Então aqui para vocês, só dar um exemplo para vocês, vamos falar agora na esfera artística, tá? A gente está falando muito sobre esse meio comercial, esse meio visual, né, esses elementos visuais, mas vamos falar um pouquinho sobre a arte, porque ela é que traz muitos embasamentos para que a gente trabalhe, né, muitas referências para que a gente trabalhe o comportamento social e moral do ser humano. Então, apresento aqui para vocês um artista, né, chamado Paula Kurzyskiego, né, ou Paweł Kurzyskie, artista gráfico polonês que, através da sua arte, fez reflexões e críticas, utilizando-se do humor para tratar da realidade e problemas visuais. É interessante o trabalho, né, do Paweł Kurzyskiego, porque ele satiriza muito comportamentos individuais emblemáticos, né, e também satiriza instituições e organizações como o Exército ou mesmo o Estado. O olhar dele traz, né, essa sátira, contestando e ridicularizando em alguns momentos o próprio indivíduo enquanto produtor, e ao menos sustentador apático, né, de desigualdades, injustiça, violência, imoralidades. Aqui é uma imagem assim muito, muito bacana sobre meio ambiente e ativismo ecológico, né? Isso aqui é só um dos muitos exemplos que a gente vai dar sobre o trabalho desse artista e que vai ser muito explorado no Enem. Paula, gente, nos deixa livre para as diversas e contraditórias interpretações. Dessa forma, vai do julgamento, do embasamento, do conhecimento do observador para avaliar a ilustração. As obras do Paweł Kurzyskiego inspiram a gente a diversos pensamentos, né? Ele mistura diversos ícones. As obras podem tematizar sobre a escravidão, a ambição, o consumismo, a política, entre outros temas, sempre de forma crítica e ácida, né? Parece assim impossível manter-se à margem da sua crítica, é impossível olhar e não sentir alguma coisa. É como se a gente fosse jogado para dentro das ilustrações e até mesmo se ver retratado nelas. As imagens de Paula traz essa ironia, né? Essa crítica mordaz ao capitalismo e às injustiças sociais. Essa é uma imagem assim que chama muito a nossa atenção, mesmo pela própria desigualdade social, um problema que afeta todos nós. E é bacana que as técnicas que o Paweł Kurzyskiego utiliza essas técnicas são de linguagem publicitária, de fácil assimilação e entendimento, mas que traz um conteúdo que incomoda, que faz a gente pensar, né? Todos os trabalhos desse artista trazem essa visão de mundo, essa visão comportamental, essa visão social. Isso é que é bacana. Mais uma imagem aí que fala sobre comportamento humano, né? Imagem que nos chama muita atenção. Imagina só, nessa primeira imagem aí que a gente está vendo o homem utilizando o Face, né, como uma janela para ver o mundo exterior, enquanto ele fica ali trancado, enquanto ele fica ali isolado e protegido, né, mas tendo o conhecimento e o acesso a todas as outras pessoas, né, pelo Facebook. Não, eu nem digo pelo Facebook, vamos falar pelas redes sociais, tá? Apesar, né, da gente olhar essa imagem e já fazer logo referência pra gente sobre o Face, por conta da forma como a letra é construída, as cores que são utilizadas. E a outra imagem que mostra, né, pessoas olhando a tinta jogada no chão enquanto que a pessoa está morta. A preocupação ali é com o objeto e não com o ser humano em si.
Então, Paulo Arcos Esquiego, ele traz muito desse comportamento pra gente, faz realmente a gente, né? Uma imagem também que me chama muita atenção e quis trazer para vocês a relação da vida e da morte relacionada ao tempo, né? A gente está vivendo aí uma pandemia em que o tempo ele está sendo crucial, as ações estão sendo cruciais, então nada melhor do que trazer uma imagem do Paulo Arcos Esquiego para vocês, para a gente até refletir, né, sobre essa relação do comportamento em relação ao tempo, sobre vida, sobre morte. O Enem ele trouxe em 2013 para a gente essa questão, pessoal. O artista gráfico polonês Paulo Arcos Esquiego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Bom, a gente já viu que Paulo Arcos Esquiego ele trabalha muito sobre a crítica, ele trabalha muito sobre a reflexão, ele trabalha muito sobre querer com que você olhe a imagem e saiba ler ela através dos problemas sociais, comportamentais, políticos, né? E aí o Enem pergunta pra gente, nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Arcos Esquiego usa sua arte para... Só parando para entender que na ilustração a gente percebe que tem um garoto que puxa o vagão de um trem com uma corda. E aí a gente percebe um outro garoto olhando para ele, né, também puxando, através de uma corda, uma locomotiva de brinquedo. E aí o que o artista quer da gente? O que ele pergunta pra gente? Né? Que tipo de posicionamento ele quer sobre essa imagem? Então vamos lá. Alternativa A, difundir a origem de marcantes diferenças sociais. B, estabelecer uma postura proativa da sociedade. C, provocar a reflexão sobre essa realidade. D, propor alternativas para solucionar esse problema. E E, retratar como é enfrentada em vários países do mundo, né? Como esse problema é enfrentado em vários países do mundo. Então, como eu já tinha falado para vocês, Arcos Esquiego, né, utiliza realmente os trabalhos dele de ilustração para alternativa, né? Para que ele utiliza o trabalho dele como artista gráfico? Provocar a reflexão sobre essa realidade. Se a gente olhar as alternativas A, B, D e E, nenhuma delas o texto ou até mesmo o comando da questão faz referência para a gente. Difundir a origem de marcantes diferenças sociais, não tem como a gente reconhecer isso. Estabelecer uma postura proativa da sociedade, de que forma? Qual foi o caminho que tanto o texto quanto o comando da questão leva a gente? Propor alternativas para solucionar esse problema não aparece. Retratar como é enfrentado em vários países do mundo também não aparece. Então, é uma questão de... Como é que eu posso colocar para vocês? É uma questão que não é muito complicada, né? É uma questão com um nível de dificuldade baixo, mesmo porque a única coisa que ele pede da gente é para fazer uma interpretação, uma leitura, né, desse texto pra gente através da imagem visual. Ok, pessoal? Obrigada. Ok, pessoal, obrigada por mais uma aula. Tchau.